Você gosta de fofoca? Então bora falar sobre a história por trás da família Zanata e o aumento patrimonial da Júlia? É babado, meus truta! Com as candidaturas sendo confirmadas e os trâmites eleitorais cumpridos, o debate eleitoral já começa a se aquecer sobre políticos com aumentos patrimoniais fora do comum. Dentre eles, Júlia Zanata, que dos 2,5 milhões declarados em 2022, mais que dobrou seu patrimônio, declarando agora 5,18 milhões de reais, sendo que parte desse crescimento se deve a um fato no mínimo curioso: ela recebeu a doação de 5 terrenos que juntos somam exatos 2 milhões de reais, segundo a declaração da própria. E aí que o Rodrigão, apresentador do podcast Três Irmãos, decidiu mandar mensagem ao vivo para Júlia questionando tais doações, recebendo em seguida uma ligação da mesma onde explicava assim. Mas tá lá doação. O que é doação? Doação não é algo que a pessoa ganha? O meu pai me doou esses terrenos e a gente teve que pagar ITCMD, que é um imposto, transmissão, causa-mortes, doação, que custa 8%, entendeu? Então, assim, e esses terrenos são do meu pai desde 1992. Isso tudo é público, né? Só pesquisar, enfim. E antes de serem do meu pai, desde 1992, eles eram de um tio meu, né, que é um empresário aqui da região, né? Porque se você vir aqui, pisar aqui na minha cidade, em Criciúma, você vai ver que tem rua com o nome de Zanata, tem centro cultural com o nome de Zanata, a Associação Empresarial de Criciúma, o auditório tem nome de Zanata, porque a gente tem um legado aqui, a gente tem uma história. E sim, isso soa bastante como o que conhecemos como coronelismo, mas isso seria meio impreciso. O correto mesmo é falar que tal patrimônio provém da luta de classes. Como ela própria falou, os terrenos eram do seu pai desde 92 e antes disso pertenciam a um tio muito influente na região. E como ela não precisou quem era esse tio, eu me atentei então às homenagens que ela citou aos familiares por Santa Catarina e de fato encontrei algumas. No município de Morro da Fumaça, uma praça homenageia o vereador Fernando Zanata, avô de Júlia, mas há homenagens ainda maiores para uns tios-avós mais antigos, como o Centro Cultural Jorge Zanata, em Criciúma, e a rodovia Jorge Zanata, que liga Criciúma ao município vizinho de Sara, onde estão os 5 terrenos que ela ganhou de presente do papai. Mas o porquê da influência dos Zanatas em Criciúma e região fica mais evidente em outra homenagem mencionada por Júlia, na Associação Empresarial de Criciúma, ou ASIC, onde dos 6 auditórios, 4 foram batizados em homenagem à família. Os auditórios Jorge Zanata e Jaime Zanata, que contam com os tamanhos PMG, o que demonstra a importância que ele teve como presidente da ASIC entre 87 e 91, posto que já fora ocupado antes por outro parente dele, Domerval Zanata, entre 79 e 81. Já na atual diretoria está o filho de Jaime, Edmilson Zanata, atestando a longa influência da família. Todos eles grandes empresários, especialmente do ramo de derivados de plástico. Mas afinal, o que é a ASIC? Fundada em 44 por empresários e líderes políticos, a Associação Comercial e Industrial de Criciúma visava representar a indústria e o comércio local, sobretudo de carvão, que até 92 fez da cidade a maior produtora do estado. Que com a vitória do Collor iniciando o projeto liberal do Brasil em 90, o setor foi fortemente afetado pelas novas políticas, com o fim dos subsídios e incentivos do governo federal para os empresários e, principalmente, o fim da obrigatoriedade das indústrias daqui comprarem apenas o carvão produzido no Brasil, fazendo as vendas despencarem frente a um preço muito mais barato de países vizinhos. Com isso, se em 85 a região produzia 4 toneladas e meia ao ano, em 92 foi apenas 1,8 tonelada, representando uma queda de faturamento da casa dos 11 milhões para apenas 5 milhões de dólares. E o golpe final foi a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional em Criciúma, que em 6 anos viu o número despencar de quase 11 mil trabalhadores para apenas 3.453. A situação fez a classe decidir no Sindicato dos Mineiros que ocupariam e tomariam o controle da CSN, fazendo dela uma cooperativa dos trabalhadores. O episódio era só mais um da longa tradição de luta da classe mineira, que já em 45 havia organizado uma greve e em 88 fez uma das mais simbólicas da luta operária. 10 mil trabalhadores tomaram a empresa, com a mobilização terminando cerca de um mês depois embaixo de chumbo pesado do exército e a morte de 3 trabalhadores. Quando os mineiros decidiram lutar contra as privatizações do Collor,
Collor, o parente da Júlia Zanatta, era o presidente da SIC e promoveu um documento manifesto onde basicamente pedia socorro ao Estado, demonstrava preocupação com as forças das ideias de classe e, por fim, culpava os grevistas pela crise. Em entrevista, chegou a declarar: nas conversas reservadas da SIC temos dito que é preciso mudar o que dizem por aí sobre a nossa região, que Criciúma é a capital das greves, o segundo ABC do Brasil, em referência às greves dos anos 80 lideradas pelo sindicalista dos trabalhadores Luiz Inácio Lula da Silva. Logo, não é de hoje que o Barba incomoda os Zanatas, né? E ainda completou reclamando dos salários exigidos pelos trabalhadores, dizendo: nós não somos contra o salário, mas temos que enfrentar o mercado, temos que competir lá fora, e esse é um dos problemas sérios que os empresários enfrentam. Aqui os salários são maiores por pressão dos sindicatos. Ou seja, fica evidente que a SIC, enquanto papel de sindicato patronal, sempre atuou por defender os seus interesses, mamando em dinheiro público e enxergando como obstáculo os sindicatos dos trabalhadores, com suas exigências por melhores condições. Portanto, o que a declaração de bens da Júlia Zanatta revela não é sobre aumento patrimonial especificamente, é sobre luta de classes. Pois, de fato, pode não haver nada de legal nos terrenos doados pelo pai para a defensora da meritocracia que não trabalhou para conquistar isso. Pode não ser corrupção, mas o que inegavelmente se revela é que do avô vereador à neta deputada federal, do primeiro ao atual Zanatta envolvida com um sindicato patronal, não são apenas terrenos que passam de geração para geração, mas especialmente o poder político empresarial, o poder de decisão e de desmobilização da classe trabalhadora. E isso sim é capitalismo, não dinheiro na conta em si, mas capital de influência. Não me interessa a legalidade da propriedade privada como herança, me interessa a imoralidade do poder sendo passado como herança ano após ano. Afinal, é isso que constrói o patrimônio dos capitalistas. Pense que esses 5 terrenos que chegaram só para Júlia devem ser apenas um pequeno pedaço de todo o patrimônio distribuído entre toda a família. E o tal lucro desses empresários, ao qual chamam de trabalho honesto, no fim se dá a cada nova derrota de grevistas frente a sindicatos patronais, a cada nova conciliação de classe, a cada nova concessão. Então que a classe trabalhadora se enxergue urgentemente como classe diante da classe empresarial, esta sim historicamente organizada e em paz, desde que isso aqui ainda era uma colônia. É nóis.